Bem-vindo ao programa O Seu Dinheiro. O tema de hoje é sobre a nova lei do arrendamento. Afinal, o que vai mudar? O Governo, com a nova lei do arrendamento, prevê em 5 anos acabar com a distinção entre as rendas antigas e as novas. Pretende ainda acelerar o processo de despejo em caso de incumprimento de pagamento da renda por parte do inquilino e, para evitar a ida ao tribunal, criou ainda um novo balcão de arrendamento. A última lei não teve o efeito desejado, efetivamente, embora seja uma lei bastante recente, é apenas de 2006, mas não teve o efeito desejado. Basta ver que as atualizações de rendas que se pretendiam fazer e que iriam atingir eventualmente centenas de milhares de rendas, talvez 400 mil rendas, apenas 2.888 rendas foram atualizadas. Porquê? Porque o sistema era ineficaz, era moroso e era caro. Atualmente, ao se verificar que essa situação aconteceu, o Governo preconiza uma coisa diferente. Não é o tratamento das rendas não é feito diretamente entre a autarquia e uma comissão arbitral municipal, o senhorio e o inquilino, mas apenas entre o senhorio e o inquilino. A atualização parte sempre do senhorio. O senhorio tem a sua casa, tem uma renda antiga. Atenção que temos de falar em rendas anteriores a 1990, no caso de serem habitacionais, ou anteriores a 95, no caso de serem para arrendamento comercial, e o senhorio, estando numa dessas circunstâncias, terá que ser ele a propor ao inquilino o aumento de renda. O senhorio que recebe uma renda baixa, portanto que se encontra dentro daquelas circunstâncias que eu referi, propõe a renda que entender e que será uma renda de acordo ou próxima dos valores do mercado. E propõe essa renda ao inquilino. O inquilino pode fazer duas coisas. Ou ignora, e nesse caso fica imediatamente vinculado à renda que lhe é proposta, ou então ele próprio propõe uma nova renda. E aqui surge o reverso da medalha. É que depois o senhorio tem que se pronunciar sobre essa renda que o arrendatário lhe aventa. E então chegar-se-á ou não a um consenso para que seja aplicada uma renda nova de acordo com esta negociação que tem lugar entre as partes. E se não houver acordo, o senhorio pode despejar o inquilino? O inquilino pode ser despejado, mas atenção, criou-se um mecanismo que lhe irá atribuir uma indemnização que terá em conta precisamente o valor que o senhorio lhe propôs e o valor que ele, inquilino, contrapropôs. Não havendo acordo, o que é que acontece? Vai-se encontrar o meio termo entre os dois valores e, de acordo com o valor encontrado, irá multiplicar-se por 60 vezes, que são 60 rendas, 5 anos, e o valor encontrado será a indemnização que o senhorio irá pagar ao inquilino, que a terá que receber. Exemplo, o senhorio propõe 300 euros, mas o inquilino só aceita 250. Neste caso, o senhorio terá de pagar 60 meses de renda, vezes 250 euros, o que dá 15 mil euros. Se as duas partes não chegarem a acordo por um valor reduzido, que se situa entre os 10% e os 20%, então o senhorio terá de pagar o dobro, ou seja, 50%. E o que acontece caso o senhorio não tenha dinheiro para pagar a indemnização? No caso do senhorio não ter dinheiro para pagar a indemnização, o que até é bastante habitual, uma vez que os valores recebidos das rendas são muito baixos, nessas rendas mais antigas, o que acontece é que o senhorio terá que se conformar com uma atualização apenas feita de acordo com os critérios da atualização das matrizes, ou seja, com o valor patrimonial de cada fração. Os senhorios com dívidas ao fisco não podem fazer despejos. O imposto de selo tem de estar liquidado. E quem fica protegido? Pessoas com mais de 65 anos ou então com uma incapacidade acima de 60% podem dizer não a um senhorio que lhes queira aumentar a renda. Mas são a única exceção? Esta lei, em teoria, só é aplicável a 40% dos contratos antigos. Porque as pessoas com 65 ou mais de 65 anos, ou com um grau de incapacidade comprovado de 60%, não serão abrangidas. Ou até mesmo as pessoas com graves carências económicas. Significa isto que um universo de 60% está excluído da aplicação da lei. Os outros 40% poderá uma parte significativa também estar restringida da aplicação da lei. Portanto, é muito duvidoso de qual vai ser o efeito prático desta lei para a generalidade dos contratos de arrendamento para a habitação. E o que pode acontecer a quem tem dificuldades financeiras? Quem tem dificuldades financeiras tem de comprovar através do rendimento anual bruto corrigido, que terá de ser inferior a 5 salários mínimos nacionais, ou seja, 2.425 euros.
A má notícia é que a renda aumentará sempre. Como se defender neste caso? Após fazer prova, a subida será ajustada ao número de membros do agregado familiar e aos seus rendimentos. Em famílias com vencimentos inferiores a 500 euros, a taxa de esforço nunca pode ser inferior a 10% do rendimento, ou seja, 50 euros. O máximo que as rendas antigas poderão subir é até aos 600 euros. Isto para uma família que ofere um rendimento entre os 2.000 e os 2.400 euros. A taxa será de 25%. Mas em qualquer dos casos, a renda não pode ultrapassar o limite de 1/15 do valor do imóvel, determinado de acordo com o valor patrimonial tributário, que será avaliado durante este ano pelas finanças. As pessoas que tenham 65 ou mais de 65 anos, ou que se encontrem numa das outras situações de proteção, terão um período de 5 anos em que a renda não será mexida, ou se for é por um valor pequenino, porque terá apenas que ver com o valor patrimonial da fração. Passados esses 5 anos, o Estado irá ter que ter um papel ativo. Irá ser criado um fundo que irá permitir auxiliar no pagamento do aumento dessas rendas. O modo como esse fundo irá ser criado ainda não nos foi dito. A senhora Ministra, quando se pronunciou sobre esta matéria na televisão, acabou também por não saber ainda dar a explicação e, portanto, nós todos estamos ansiosos, porque sabemos que esse fundo irá movimentar milhões de euros e, portanto, não sabemos onde o dinheiro se irá encontrar e a situação ainda está por explicar. Mas a ideia é essa. A ideia é que, passados esses 5 anos, e continuando o inquilino sem possibilidades de pagar uma renda superior, ou seja, atualizada, que seja o Estado a intervir. Com a nova lei, o que acontece a um inquilino que não paga renda? Bem, se o inquilino não pagar a renda, a situação agora torna-se mais rápida. Antes, aliás, a lei que está em vigor neste momento demora na ordem dos 16 meses, uma ação judicial em tribunal. Pretende-se que se demore apenas 3 meses. E para isso vai-se criar o balcão do arrendamento, de modo a que todas estas situações possam ser dirimidas fora dos tribunais. No caso de irem para tribunal, o inquilino ver-se-á forçado, para não se criarem situações meramente dilatórias, a prestar uma caução. E, portanto, tudo terá uma agilização. Pelo menos é isso que se pretende. Em termos de prazo, o prazo de 3 meses que era necessário para que a pessoa pudesse interpor a ação, por falta de pagamento de rendas, é reduzido para 2. E ao 3º mês, se o inquilino não pagar os 2 meses anteriores e também o 3º mês, cria-se imediatamente uma situação em que ele pode ser logo despejado. E o que determina a nova lei no caso da sucessão dos contratos de arrendamento? A transmissão para os descendentes deixa de existir e para os ascendentes vai ter limitações muito grandes também. Os descendentes menores de 21 anos ou até 26 anos, menores de 18 anos ou até 26 anos, no caso de serem estudantes, ou os ascendentes, no caso de ascendentes sobrevivos à morte do inquilino, o contrato automaticamente confere-se num contrato a prazo de 2 anos. Portanto, as pessoas naturalmente que terão que começar a procurar outras opções ou então negociar um novo contrato de arrendamento com o senhorio. Uma nova modalidade é que o senhorio pode despejar o inquilino para fazer obras de remodelação total da casa. Quem tem mais de 65 anos ou incapacidade acima dos 60% terá de ser realojado pelo proprietário. E no caso das rendas comerciais? Para as rendas comerciais há um regime especial durante 5 anos para microempresas, com atividades previstas por referência ao valor do imóvel e sem o acordo das partes não pode haver fim do contrato ou alteração do seu tipo.